pessoal, boa noite. Tranquilo. Estou aparecendo aí. Metade, agora sim. Beleza. Fala, galera, boa noite. Valeu a presença de todo mundo. Entrando aí uns profissionais. Maravilha, galera. Isso aí. Então, hoje nós vamos bater um papo aí sobre proteínas. Bastante gente chegando. Fala, Will. Pessoal aí. Thalita, Ivan, Li, Luciana, Gustavo Pivo. Ô, Gustavo, quanto tempo, cara? Ó, tem até atleta na live, hein? O Lopes Will. Isso, cara. Michele. Vamos lá então, Rafa, vamos começar? Vamos nessa. Esse papo. Galera, esse assunto, para quem é profissional, esse assunto acho que vai ficar meio batido para vocês, mas vale a pena conferir. Se tiverem algum adendo a fazer aí, algum comentário, manda para a gente. Estamos abertos aí para o bate-papo. Quem não for da área também tiver dúvida enquanto a gente estiver falando, manda uma pergunta. Se der, a gente vai responder. Se não forem muitas perguntas, a gente vai respondendo conforme o andamento da live. Sim. Beleza? Então é isso, galera. Rafa, quer falar alguma coisa antes da gente começar? Aqui a gente vai procurar abordar um pouco, né, do que é a proteína, então conceitos básicos, qual é a função dela no organismo, a aplicabilidade dela na prática clínica e tudo mais. Fiquem à vontade para fazer perguntas, enfim, a interação aqui vai ser muito bacana com todo mundo. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir esclarecer alguns pontos que podem ser de crenças para uns, podem ter preconceito com outros. A gente vai comentar sobre proteína vegetal, que tem muito nutricionista, inclusive, que não dá o devido valor para esse tipo de proteína. Mas, enfim, vamos começar, né, Léo? Vamos lá, Rafa. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai falar da proteína para quem ainda não conhece a proteína, o que são proteínas na base mesmo, a parte estrutural dela. Proteínas são aminoácidos, né? Uma corrente de aminoácidos. A gente sempre gosta de usar. Na discussão com o Rafa, a gente pensou aí como faria para explicar isso de uma forma tranquila, e ficou assim mais ou menos pensado no tijolo, na parede, que faz parte de uma parede. O tijolo sozinho é um tijolo aminoácido, e a parede inteira seria a proteína, ou então um elo de corrente, onde um aminoácido solto é um dos elos, e quando junta vários elos vira uma corrente. Também tem um outro exemplo que é o filamento de DNA, que parece muito com uma proteína. Enfim, são vários exemplos lúdicos que a gente pode encontrar, mas acho que já deu para ilustrar. E essas proteínas são compostas por aminoácidos. Esses aminoácidos têm função de criar as proteínas, né? Então, cada ordem de aminoácido diferente gera um tipo de proteína, que é o que o aminoácido tem como função principal. E além disso, aí no final as proteínas elas têm funções enzimáticas, elas têm função de transporte, elas fazem participação em vários mecanismos bioquímicos do corpo. Rafa, algum comentário sobre as proteínas? Acho importante, Léo, eu acho que esse exemplo que a gente chegou em consenso do tijolo, né, que compõe um muro, ele é muito interessante porque ele dá a real noção do que realmente é a proteína no nosso organismo. Se a gente pensar que as proteínas elas têm um papel estruturante e de manutenção de determinados tecidos, nada melhor do que um muro para representar essa questão estrutural, né? Então, o muro com a falta de algum tipo de tijolo em determinados pontos é uma proteína incompleta. Então, para isso a gente vai comentar mais na frente por que determinados suplementos eles são tão queridos por quem pratica determinadas atividades físicas, determinados grupos, como, por exemplo, os idosos. Léo, conta pra gente quais são os tipos de fontes de alimentos que a gente consegue encontrar proteína antes da gente falar dos suplementos. Cara, alimento tem os básicos, que eu acho que já todo mundo conhece, né? As proteínas animais, carne, frango, peixe, cordeiro, ovos, leite, derivados. E tem as proteínas vegetais que não são muito faladas, mas são proteínas de excelente qualidade, já comprovadas cientificamente que até para atletas com
com a restrição, né, o conceito vegano ou vegetariano, eles mesmos conseguem ter alto rendimento e tem nomes aí no cenário esportivo de alto rendimento, no pessoal profissional mesmo, olímpico, que são veganos e conseguem ter um nível de competição da mesma forma que os onívoros. Então, as proteínas vegetais podem ser, principalmente quando a gente pensa em proteínas vegetais, a gente fala de leguminosas, né, que são os feijões. Então, feijão preto, carioca, branco, fradinho, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, e os derivados de soja também, que a gente pode pensar no tofu, no tempê, até no misoshiro pode ter uma quantidade de proteína, não seria uma fonte, mas tem uma quantidade. E aí a gente pensa na subestimação, né, Rafa, das proteínas vegetais, no preconceito que a gente tem, principalmente quando pensa em arroz e feijão, né? Você tem algum posicionamento para falar disso aí, cara? Sim, eu gostaria de ressaltar uma coisa que eu percebo bastante aqui no Brasil e que quem já teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil, como acredito que tenha sido o seu caso também, Léo, a gente percebe uma cultura bastante diferente dos praticantes de atividade física, principalmente com relação aos cereais e leguminosas e essa combinação. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma combinação que é muito famosa, que é o arroz e feijão. E eles têm uma característica de composição de aminoácidos que é uma bênção de Deus, se você parar para pensar, porque eles se complementam. O que falta em um sobra no outro. E eles fazem uma combinação muito interessante e a gente percebe muitos profissionais e muitas pessoas que acabam procurando uma informação, às vezes pela internet, às vezes em fontes não tão confiáveis, excluindo algum tipo desses alimentos da sua alimentação, da sua rotina alimentar. E acabam se privando de um alimento que gostam. E a gente sabe que se você não tem uma alimentação que te dá prazer, o seu resultado ele pode vir em curto prazo, mas como a gente sempre pensa em resultado a longo prazo, a resultado sustentável, isso acaba não se mantendo. Eu acredito, eu tenho uma hipótese, que isso acontece por conta das dietas que ficaram muito famosas dentro do cenário de fisiculturismo americano. Porque lá eles não têm o costume de realizar o consumo tanto do feijão quanto do arroz em conjunto na mesma refeição. E aí o brasileiro vê essa prática lá fora e traz para cá. E a gente precisa olhar os povos, a gente precisa olhar a cultura de maneira individual. Essa é a minha opinião, não sei se você concorda. Não, eu penso isso também, cara. Eu acho que o arroz com feijão é a característica do brasileiro, isso é nosso, né? Tem outros povos que comem feijão também, América do Sul, vários povos fazem uso do feijão de outra forma, eles misturam com outro cereal que não é arroz. Mas de excelente fonte proteica, tem vários nutrientes, vitaminas do complexo B, minerais, tem fibras. Então, pensando, não tem um sentido de retirada desse alimento da dieta, e principalmente pela parte cultural, que eu acho que faz parte do nosso povo brasileiro, comer arroz com feijão. Esse tirar uma parte cultural não é interessante. E outro lado também, Rafa, é o custo, né, cara? Perfeito. Uma dieta vegetariana é mais barata do que uma dieta onívora. Para quem não tem condição financeira, claro, a gente tem o ovo como opção, mas, pô, o cara pode comer o feijão com tranquilidade, ele vai ter resultados maravilhosos. Aí eu já ouvi um nutricionista falando, em umas dessas postagens no Instagram, que o feijão tem fator antinutricional e que vai ocasionar questões de má absorção de alguns nutrientes da dieta. Acho que a gente nem precisa entrar nesse assunto a fundo, porque é uma coisa assim, a quantidade de fatores antinutricionais comparado aos benefícios que o feijão tem, acho que não dá para você colocar isso no papel e falar que é por isso que você não prescreve feijão, ou que você não orienta que coma feijão, ou, num dos casos, que você proíba o consumo de feijão. Eu acredito que se a pessoa apresenta algum tipo de intolerância com evidência clínica, que ela fala, olha, como feijão e é isso que acontece comigo. Então, aí a gente já consegue pensar num caso de exclusão, ou talvez num jeito diferente de fazer o preparo do feijão para amenizar ou até acabar com os sintomas que existem.
Então, existem formas de se alimentar e a gente pode inserir o feijão. O Igor fez esse comentário aí. Ele falou, eles se completam, mas muitos restringem. Realmente, o pessoal está fazendo restrição de feijão a rodo, achando que essa vai ser a solução da alimentação, sem pensar na parte cultural, nos gostos, que foi o que você falou. O cara gosta de comer feijão, ele não vai poder comer. Imagina o dia que tiver uma feijoada e ele falar, hoje é dia. Né? Aí pode ser que ocorra um desastre. E aí... Léo, eu queria só aí, chamar... a Michelle falando aqui, quantas vezes ouviu que o feijão e o arroz são vilões de dieta? Então, assim, exatamente. Não faz sentido. O arroz e o feijão, eles são os mocinhos da dieta. Eles são a parte interessante de ter. Além de todos os outros, eles também fazem parte da base, né? Da pirâmide, se a gente for considerar uma pirâmide. Sim. Eu escutando aqui os comentários, lendo os comentários, me chamou muita atenção esse comentário que você falou da Mi_Santos22. Sim. O que a gente percebe é como se a gente tratasse a exceção como regra, né? Exato. Que aí já pega também o link no que a Vanderly acabou de falar, né? Perfeito. Menos de 1% da população tem a fração, alergia à fração proteica das leguminosas, ou seja, uma pequena parcela muito pequena. Um beijo para a Van aí que está assistindo a gente. Obrigado pelo prestígio. Sim, e aí eu queria falando, inclusive falar a respeito dessa questão do complemento, né? Já que a gente estava falando sobre o arroz e o feijão, que tem essa ação sinérgica dentro da alimentação, principalmente do brasileiro, e perguntar para você se algumas pessoas, eventualmente, elas não conseguem atingir a quantidade proteica diária, elas podem lançar mão, com o acompanhamento nutricional, de alguns suplementos. Queria que você me dissesse, assim, Léo, da sua prática, do que você vê do ponto de vista clínico, em que situações é indicado, quais outros suplementos proteicos você acredita que funciona, além dos pós-proteicos, enfim, queria um pouco a sua opinião com relação a isso. Cara, o que a gente sabe que funcionam mesmo são uma pequena parcela de suplementos pós-treino, ou proteicos, ou como você achar mais legal chamar. O que eu acho que todo mundo já conhece, está já bem consolidada, é a proteína, a whey protein, que é a proteína isolada ou né, a proteína do leite. Tem a caseína, que também é uma parte dessa proteína, né, faz sua parte da quebra para fazer a whey, também sai a caseína. Tem a proteína da carne, que é a proteína em pó da carne, que você pode fazer um comentário mais depois sobre essa proteína, que eu acho que é bem interessante. A albumina, que é uma proteína de altíssimo valor biológico, uma excelente proteína, que hoje ela está em baixa, não sei porque as pessoas esqueceram da albumina. Não tem grife. E a proteína é uma proteína do ovo, de excelentíssimo valor biológico, então a gente pode usar, porque o custo dela sei lá, 30% a menos do que uma proteína do leite. Tem as proteínas vegetais também, né? A proteína do arroz ervilha aqui no Brasil são mais comuns, mas eu cheguei a comentar com você que eu já vi fora do Brasil proteína do trigo, já vi umas proteínas diferentes. Esses módulos proteicos são interessantes. Você perguntou a quem se destina isso. Cara, acho que no geral cabe para todo mundo o uso da proteína em pó. Agora, quando, quanto e por que fazer o uso disso é uma questão um pouco mais complexa. A gente tem que olhar que, assim, a população que eu acho que teria mais benefício hoje, que faz pouco uso, Ju, a população que teria mais benefício, que faz pouco uso hoje, seriam os idosos. Eu acho que a população que tem uma maior dificuldade de ingestão proteica via dieta, via alimentar, por questões de mastigação, o paladar que já está alterado por conta da idade, enfim, tem outros motivos também que poderiam levar a essa diminuição do consumo proteico alimentar, e a gente conseguiria entrar com um suplemento alimentar, que ele tem uma palatabilidade bem legal, e tem o sabor doce, idosos que eu atendo, que eu vejo que tem uma ingestão proteica baixa. Já tentei as fórmulas para idosos que existem no mercado, mas tem uma questão do preço que eles falam, tem uma questão do peso que eles sentem também, alguns disseram que sentem um peso, e quando eu prescrevo uma proteína whey protein, eles têm um resultado um pouco mais tranquilo com relação a conforto e aceitação. Não é 100% que tem aceitação,
Mas são os idosos que eu acho que eu vejo hoje que é uma população mais promissora. Você fala, pô, mas e aí a galera da atividade física? Cara, a galera da atividade física uma linha muito complicada da gente olhar e falar é ou não é. O que eu vejo assim, dá para ser só alimentação, comida. Para quem faz atividade física na maior parcela da população. Eu treino uma vez por dia, todos os dias. Dá para você comer comida e viver bem, sem suplemento. A gente tem que olhar para a dificuldade alimentar. A gente pode usar também o suplemento, né? Aproveitando esse gancho que eu falei de comer. A gente pode usar para uma dificuldade alimentar. A pessoa não tem uma condição de ingerir ali uma proteína naquele momento. Por exemplo, tem uma praticidade para o dia a dia. O cara vai entrar ali, saiu de uma reunião, vai entrar em outra, ele tem ou pão de queijo com as coisas que ele sabe que não vão ficar legais, vão fazer mal para a digestão dele, ele vai se sentir mal, uma azia, alguma coisa assim, porque seria uma refeição mais legal ele fazer naquele horário e não vai ser permitido por conta da reunião, enfim, qualquer coisa assim que seja no horário da alimentação, ele poderia usar um whey com uma castanha, usar um whey com uma fruta, uma coisa mais prática, que não, a chance dele ter esse desconforto abdominal é menor. E aí o que eu vi aqui foi que o nutricionista gordo mandou pra gente aqui, que das punks também, rica em proteína. Exatamente, cara. Tem a Ora Pro Nobis, que é uma folha que já existe há muito tempo e ela tem uma quantidade de proteína interessante. Eu não sei se a Van tá aqui ainda, mas ela como nossa prof de fitoterapia, poderia dar um palpite aí sobre a quantidade proteica. Mas, cara, para encerrar aqui com relação ao que eu acho, para que a população que é indicada mesmo, eu vejo que os idosos são bem indicados, atletas, vamos colocar bem explicado, o atleta é o cidadão que vive de atividade física para desempenho e ganha dinheiro com isso. E em outros casos bem esparsos para a gente entender o contexto alimentar individual de cada um e ver o que a gente pode fazer para melhorar, e o whey protein pode ser uma alternativa interessante. Tem alguma coisa que você adicionaria aí no que eu falei, cara? Eu acho que você foi perfeito. Eu gostaria só de reiterar a questão da albumina. Eu acho que é uma proteína muito interessante para ser usada. Ela é muito acessível. Eu acho que quando a gente sabe, a gente que é nutricionista, a gente não pensa só no que é ideal, a gente pensa no que é possível para o paciente. Então, muitas vezes, o paciente ele chega para a gente com um orçamento, com a disponibilidade de verba realmente para investir na alimentação, que não comporta um whey protein, enfim, uma proteína muito cara. E a albumina, ela acaba sendo uma opção muito interessante. Com relação à proteína da carne, o que eu queria levantar é o seguinte. Muitos produtos que são derivados de carne, né? Então os pós-proteicos, existem uns que estão bem famosos por aí, mas também tem alguns que estão bem famosos porque eles têm uma prática que não é muito interessante do ponto de vista ético e que acaba não refletindo para o paciente, para o consumidor final, o que seria o maior benefício do consumo desse tipo de proteína. O que acontece? Às vezes eles pegam um corte de carne ou algum tipo de carne que ele não tem um perfil de aminoácidos tão interessante. Então, o que eles fazem? O que é o chamado amino spiking. Eles fazem como se fosse eles mascaram aquele aminograma daquela proteína, enriquecendo, às vezes, com algum tipo de aminoácido, só para constar no balanço nitrogenado daquela proteína e passar no laudo. Meio que pirateiam o suplemento, né? Exatamente, eles dão uma pirateada na proteína, e aí quando passa para avaliar a quantidade de aminoácidos, realmente consta uma quantidade elevada de aminoácidos, mas a gente, com análise um pouco mais aprofundada, a gente consegue perceber que tem coisa estranha dentro daquele aminograma. Outra coisa que eu queria falar com relação aí é uma derivação, né, dos proteicos, entrando mais na parte dos tijolos e não tanto no muro, como a gente estava falando, dentro dos suplementos. E depois a gente já parte para uma questão mais de hábitos, mais de cultura do brasileiro em si. Eu queria levantar uma coisa que a indústria, ela tem, sim, os seus pontos negativos, claro, ninguém é ingênuo, mas ela também oferece coisas muito interessantes
para a população. Eu vejo muitas condutas por aí das pessoas demonizando a indústria. E a indústria, ela está aqui para nos ajudar, e para isso a gente precisa ter orientação correta. Uma coisa que eu acho bastante interessante a gente falar, principalmente para o público vegano. Existem hoje em dia alguns suplementos que eles são feitos à base de fermentação de legumes. Então você que é vegano, que está assistindo a live, procure saber desse tipo de suplemento. Você que precisa cuidar da sua microbiota intestinal, existem módulos de glutamina à base de fermentação de legumes. Enfim, é interessante que as pessoas saibam que existem essas opções no mercado e que isso pode te beneficiar desde que você tenha a devida orientação e sempre entender, né, Léo, que o suplemento ele é a cereja do bolo. Não adianta você pegar uma casa em construção que está com reforma, tudo mais, você ir lá na sala e pendurar um quadro bem bonito na parede. Não adianta nada. O quadro bonito vai ser o suplemento. Então, primeiro a gente cuida da alimentação, estrutura tudo, depois a gente pensa num brinco bonito, depois a gente pensa num quadro bacana para aquele conjunto de coisas. Então, em outras palavras, seria comer antes para entender se existe uma necessidade real de suplementação, né? E aí sim a gente suplementa. Rafa, vou só responder umas perguntas rapidinhas que entraram aqui e a gente dá sequência. O Thiago mandou uma pergunta se ele pode substituir feijão por brócolis. Vou deixar para você essa pergunta aí respondida, cara. Manda ver. Substituir feijão por brócolis ou não? Onde que está essa pergunta aqui que eu não estou achando? Mandou aqui, ó. Fala, Léo, posso substituir feijão por brócolis? O que você acha? Olha, eu acho que se for uma questão puramente do paladar dele, se é um desejo, não vai ser uma refeição ou outra que essa substituição vai causar uma grande mudança na composição corporal dele. Claro que o brócolis, ele tem compostos diferentes do feijão, mas do ponto de vista qualitativo, a gente pode encaixar esse tipo de mudança na alimentação dele de uma maneira muito tranquila. A gente só comentou que tanto o arroz quanto o feijão, eles podem se complementar por conta da questão dos aminoácidos, mas o brócolis ele pode contribuir, inclusive, em conjunto com esses dois alimentos. Sim, beleza, tá ótimo. Acho que a substituição não seria adequada, porque são alimentos de grupos diferentes, né, Rafa? Só complementando o que você falou, a gente consegue usar o brócolis como adendo, e não como substituto do feijão. A Mara mandou se a gente pode usar suplementos alimentares, desses que a gente citou agora, com pacientes oncológicos. Olha, Mara, na minha experiência, eu trabalhei com oncologia há 2 anos, em hospital oncológico, e eu vejo que não é recomendado sem aval do médico. Acho que como nutricionista eu não entraria nessa assim, mergulhar de cabeça afirmando que tudo bem. Eu conversaria com o médico responsável pelo paciente e aí tomaria a decisão junto ao médico para não fazer nada sozinho. Então, com o oncologista seria a melhor conversa. Eu acho importante a gente frisar, né, Léo, que quando se trata de um paciente em tratamento oncológico, um paciente que está na mão de uma equipe e que a equipe precisa chegar num consenso do que é melhor para aquele paciente, a gente não deve fazer nada sem considerar, primeiro, o quadro, que tipo de doença que acometeu essa pessoa, e fazer sempre uma exclusão ou adicionar alguma coisa a esse plano alimentar de uma forma bem cautelosa e bem criteriosa. Porque o que pode parecer algo inofensivo pode ser algo que faça grande diferença na qualidade de vida dessa pessoa. Sim. A falta de proteína não é interessante, né? A gente não consegue fazer proteína sem comer a proteína. A gente não tem essa capacidade de gerar proteínas como a gente tem a capacidade de gerar a glicose, né? Fazer glicogênio a partir de outros mecanismos. Enfim, vamos seguir, que a gente tem mais coisa para falar. A gente pensou em falar sobre os hábitos de cultura também, que envolvem a proteína, e aí o Rafa já deu uma pincelada disso lá em cima, acho que ele falou bem que tudo em cima disso, que o padrão americano, a gente está pensando em academia, né? A galera do bodybuilding, do crossfit, tende a copiar muito o padrão alimentar americano.
sem levar em consideração que os macronutrientes que eles calculam e o que eles prezam em fazer com relação a esses macronutrientes, o resultado no corpo deles, pode ser feito com o padrão alimentar brasileiro. Né? O arroz e feijão funciona tão bem quanto a batata doce e o aspargos que o americano come. E o que a gente vê é muita falta de criatividade, eu não sei se de profissionais ou de, vamos dizer, de treinadores que prescrevem as dietas e vão seguindo o que o gringo faz. Primeiro que o treinador prescrever dieta já não é uma opção. Você já é um cara que segue uma dieta de um treinador, não está fazendo uma coisa muito interessante. Acontece muito, né, Léo? Aquela questão não funciona comigo. Né? Mas funciona aquela comigo. Questão não funciona comigo e o cara vai passando para frente, aquilo acaba virando uma verdade absoluta. Quando, na verdade, a gente sabe que quem trabalha com a imagem nas redes sociais, as pessoas que trabalham com isso, em alguns casos, não vamos generalizar, podem fazer uso de outros tipos de substância que melhoram muito a estética, né? Então, além de um retratinho meio ajustado pelo Photoshop ou algum aplicativo de filtros, aí, então, aí tem uma gama imensa, né, de possibilidades. E aí, o que eu achei legal no comentário que você fez, quando a gente estava conversando sobre essa live, foi do hábito japonês. Eu vou deixar você falar que, para mim, foi uma coisa que eu tinha esquecido que, putz, é fato, né, cara? Eles têm essa questão. Explica pra galera aí, cara. Eu acho que, assim, entendam bem as pessoas que estão conectadas, sendo elas apenas telespectadores ou pessoal da área. Aqui a gente não vai fazer nunca uma comparação de uma cultura com a outra, querendo comparar qual é melhor, qual é pior. A gente aqui só está ressaltando que, assim, quando a gente olha, por exemplo, para o japonês, para a cultura do japonês, ele tem aquela cultura, ele tem o costume de levar a comida de casa. Normalmente é um tipo de proteína, ou seja, normalmente os peixes, né, que eles têm abundância por lá, algum tipo de leguminosa e algum tipo de cereal. Um dos mais famosos, por exemplo, é a preparação do gohan com algum tipo de peixe, algum tipo de acelga, enfim. E eles têm esse costume Desculpa te interromper, cara. Eles têm uma qualidade alimentar de vegetais também, né? Folhosos e não folhosos, legumes e folhas, né? Sim. E pensando nas folhas que eles optam por comer, são folhas, você fala repolho e acelga, putz, mas não tem nada nisso. O repolho e a acelga são ricos em fruto-oligosacarídeos, que aí a gente já entra em microbiota intestinal, em padrão de intestino. Mas vamos voltar para o que você estava falando, desculpa interromper. Não, mas eu acho importante você levantar isso, Léo, porque quando a gente fala de proteína, se a gente não toca no assunto da questão da facilitação da absorção, da gente conseguir assimilar realmente essa proteína de uma maneira ótima no nosso organismo, a gente acaba falando pela metade. Então, pessoas que consomem, às vezes, a quantidade correta de proteína que é prescrita, mas tem um baixo consumo de vegetais, frutas, legumes e verduras, elas acabam correndo o risco de não aproveitar realmente aquela quantidade de proteína que está sendo ingerida. E aí eu acho importante a gente falar do consumo, do hábito do japonês, porque ele sempre faz, ainda que muitas refeições ao longo do dia, 4, 5 refeições, diferente do brasileiro que faz um bom café da manhã, um bom almoço, um bom jantar e dá umas beliscadas no meio, ele fraciona bastante as refeições. Então ele acaba melhorando aquela quantidade de aminoácidos circulante ao longo do dia e ainda consegue colocar junto com esses aminoácidos todos esses benefícios de uma alimentação bem equilibrada. E o curioso é que eles fazem isso há muitos anos e, coincidentemente, é um povo que, quando se compara ao povo brasileiro, consome muito mais peixe, consome muito mais esse tipo de alimento de forma regular. Né? Então, não esses alimentos são mais ômega 3, principalmente, né, Rafa? De água fria, peixe de água fria. Então, ele já tem uma série de benefícios aí intrínsecos no alimento, diferentes do que a gente tem aqui, né? Sim. Uma coisa que o Eric falou, nutricionista gordo, ele falou, pesquisadores de comportamento e transtornos da imagem alimentar
Estou orientando para deixar de seguir, porque faz mal de verdade, até mesmo de maneira grave, tem se agravado. Eric, não sei em que parte do que a gente estava falando você escreveu também isso. não ficou claro para mim. Deve citar aí, porque eu acho interessante a gente dar uma pincelada nisso, na parte de comportamento alimentar também. Se couber aqui, a gente fala isso também, mas dá uma elucidada para a gente aí no que você quis dizer. Rafa, O Marcos perguntou aqui, Léo, e essa eu isso, passo para você. isso. E o famoso zero carbo que muitos têm feito? E aí? Então, cara, estava aqui me embasando com fisiologia pesada aqui para conseguir ter uma discussão um pouco mais aprofundada, né? Até te mostrei aqui que eu tô com o livro aberto e eu estava vendo aqui, principalmente na parte de balanço nitrogenado, cara. Perfis de emagrecimento, só para constar. O nutricionista gordo colocou aqui, isso, realmente, acho que consenso isso aí, não acrescenta muito, né? Sim. Eu desoriento, eu oriento a deixar de seguir. O quanto mais né? focar no emagrecimento e em coisas impossíveis, vai deixando de seguir, porque isso não alimenta algo positivo. Isso só vai te mostrando coisas que são impossíveis, entre aspas, elas até acontecem de forma não saudável, mas eu acho que não é um caminho para fazer. Exatamente, não é o caminho que a gente busca na nutrição. O caminho que a gente busca é o caminho do bem, é de comer, de inserir alimentos, de ter uma diversidade alimentar, respeitando vários fatores, principalmente cultura e preferências pessoais, cara. Acho que tem que olhar para isso, né? Sim, eu acho interessante, sempre que, antes de você falar, né, só uma coisa, eu acho interessante quando a gente fala disso, de perfis de emagrecimento, a questão do zero carbo, isso tudo tem por trás, né, tem uma roupagem de imediatismo, de uma ideia de atingir um perfil físico de forma imediata. E aqui eu queria deixar claro a minha opinião, e aí pergunto para você, Léo, e aí depois você pode continuar na sua linha de raciocínio. Eu tenho para mim que ninguém é nada. Ninguém é forte, ninguém é magro, ninguém é gordo, todos estamos. E aqui a gente trabalha para manter as pessoas saudáveis e felizes, né? A maior parte do tempo, o máximo que a gente conseguir de maneira sustentável. Então, se você consegue se manter forte ao longo do tempo e saudável, provavelmente você está sendo bem orientado, você está fazendo um trabalho bem feito. Se você, por um acaso, tem oscilações grandes de peso, de autoimagem, conflitos de autoimagem, provavelmente você precisa repensar alguma coisa. Você não concorda? Exato. É isso que o meu complemento ia ser esse, com a questão psicológica, né? A autoimagem, o jeito que a gente se vê também, isso tem que estar em ordem, né? Não adianta você querer, você nascer com um corpo de, vamos dar um exemplo, sei lá, Gisele Bündchen e querer ser a Preta Gil, ou vice-versa. São dois padrões de corpo totalmente diferentes. E a gente tem que respeitar o biotipo. Então, isso que você falou está excelente, Rafa. Sem complemento, acho que o psicológico era o complemento que eu ia fazer, que se o alimentar, o físico e o psicológico estão em ordem, a pessoa pode ser o que ela quiser, se ela estiver bem com ela mesma. De saúde também. E aí, que a gente pensou também em finalizar essa parte de hábito e cultura, falando das possibilidades para vegetarianos, veganos e onívoros, né? Acho que a gente pensar nas possibilidades alimentares são inúmeras, né? Antes disso, Léo, olha, apareceu uma pergunta aqui da Fernanda, que eu acho que é interessante a gente responder. Quer começar essa, já que eu respondi a última? Beleza, cara. Eu acho que assim, resistência insulínica, indicação não seria low carb. Low carb é uma dieta, é um padrão alimentar, vamos chamar assim, que eu acho que o nome dieta já remete a uma coisa que não é agradável. Então vamos usar esse nome. É um padrão alimentar que a gente pode usar em algumas patologias. O diabetes mellitus com resistência insulínica em descontrole, a gente pode fazer uma dieta low carb. A partir do momento que ele estiver controlado, estiver ok, mantendo uma base glicêmica média, é mais legal do que ele oscilar entre pouco e muito, né? A variação glicêmica dele ser mais alta. Então, se fazer uma dieta low carb, você entra no caminho de melhorar essa resistência insulínica,
assim, o problema não vai ser resolvido, mas você vai amenizar os picos e quedas de glicemia capilar. Nisso você vai melhorar a média glicêmica da pessoa, a hemoglobina glicada vai melhorar, a quantidade de insulina também vai melhorar. A partir desse momento que você usou isso tudo como estratégia, volta a um padrão alimentar saudável e normal, respeitando cultura, respeitando tudo isso que a gente já falou até agora. Eu acho que, como estratégia de ataque para algumas pessoas que estão em desequilíbrio muito grande, veja bem, é uma patologia, a gente não está falando de um diabético que está em controle, né, com a diabetes, a gente está falando de uma pessoa que está bem desregulada, eu acho válido. Mas a gente está falando de patologia, e é diferente da gente falar de um dia a dia normal. Você tem algum complemento, alguma coisa para adicionar aí, Rafa? Sim, Léo, eu acho interessante sempre a gente ressaltar o seguinte, é tudo uma questão de parâmetro e de ponto de partida. Veja só, Fernando, se você é uma pessoa que você tem resistência insulínica e você consome, em média, na sua semana, pensando do ponto de vista qualitativo mesmo, não vamos entrar no ponto de vista quantitativo, ou vou dar um exemplo aqui, você consome 3 doces religiosamente na sua semana, no almoço e na tarde e à noite. E você tem resistência à insulina, você está pensando em aderir à dieta low carb. Será que se a gente passar de maneira conversada, se a gente negociar, eu gosto sempre de usar esse termo porque eu acho que não existe imposição dentro do consultório. Se a gente negociar que você passe a fazer uma semana com 2 doces e a outra com 1 doce ao longo dessa semana, a gente manteve o seu doce, você está longe de se enquadrar numa dieta low carb, porém, em comparação à sua antiga prática alimentar, à sua rotina alimentar, pode-se considerar que você já está em low carb, porque o seu padrão ele já era diferenciado dessa sua prática atual. Então, é tudo uma questão de perspectiva. Eu acho que a dieta low carb, que as pessoas se baseiam, muitas vezes, Léo, eu considero ela quase um no carb. Isso é um viés brasileiro, né, cara? O brasileiro, ele entendeu que o low carb é no carb, porque assim, pela falta de conhecimento e pela quantidade de informação que tem internet afora, o que gera são dúvidas e erros, né? O acerto é muito pequeno dentro de um low carb. Sim. O low carb você vai colocar um mínimo de 20% de carboidrato, né? Abaixo disso já entra em outra categoria. Então, no Brasil, o pessoal está usando muito no carb, ou quase zero carb, né? Ela vai uma pequena parcela da alimentação entra com carboidrato. A pessoa se mantém em cetose uma grande parte do dia, né? Não é uma cetose completa, mas ela entra em cetose. E aí ela consome uma pequena quantidade de carboidrato. E que não tem necessidade, é justamente o que você falou. Se eu vejo que é uma pessoa que ela é diabética, mas ela está controlada com seu diabetes, segue a vida normal, pode até comer açúcar. Se você se tiver o controle das coisas e equilíbrio, que é a palavra-chave, não tem erro nenhum. E agora a gente entrando, Rafa, numa margem proteica, né? A gente falou bastante de proteína. Eu estava vendo aqui, cara, sabe que a Serena Williams e a Venus Williams, as duas são veganas? Achei que era só a Serena. Achei que a Venus era também. Achei que fosse só a Serena. E elas estão magrinhas, né? Elas estão mirradinhas, né? Então, são duas mulheres muito, um perfil corporal forte e são veganas, né? Tem atleta isomorfo, assim, no último, né? Assim, de uma potência e de um perfil físico que dá inveja a muito cara que gostaria de ter aquele volume muscular, né? Para quem acompanha o esporte olímpico, principalmente, sabe o Carl Lewis, que ele é um atleta de prova rápida. E ele ganhou 10 medalhas olímpicas nos 2 anos que ele participou, né? Então, esse cara é vegano. Então a gente tem que olhar que um campeão olímpico com 10 medalhas tem isso tudo de vantagem, sendo vegano. Então a gente tem que olhar para o vegano de outra forma, né? Hoje, quem não está olhando ainda para o vegano de outra forma,
comece a fazê-lo, porque é super importante. E aí a gente entra na deixa da margem proteica. Quanto seria ideal para um cara consumir de proteína no dia dele? Quais são as recomendações que a gente tem? Eu estava lendo aqui, nesse livrinho fininho aqui de fisiologia, que para adulto, se você fizer uma ingestão de 0,57 gramas de proteína por quilo de peso, ou seja, meio quilo de proteína por quilo de peso, no dia, já é o suficiente para você manter as suas funções em ordem. Então, veja, o que a gente falou também, Rafa, foi que o padrão alimentar brasileiro. O brasileiro tem um costume, né, de comer bastante. Quando come carne, ele tem o hábito de comer bastante carne. Pensando em uma população mais carente, aí é por conta de grana mesmo. Mas se for pensar na população que se alimenta, que tem uma condição melhor, o consumo proteico automático, sem entrar num padrão dietético específico, já é alto, né? Chega, com certeza passa desse meio grama por quilo, meio quilo de proteína. Então, a gente tem que... Meio grama, desculpa, eu falei meio quilo. Meio grama de proteína por quilo de peso. Uhum. E aí o que a literatura, na média, coloca é aquele 0,8 a 1,8, que é uma margem aí bem grande, né? Fica 1 grama de margem, mas que existem aí vários estudos colocando essa margem proteica como um consumo interessante para indivíduos saudáveis, idosos e atletas. Veja, o atleta entra nessa margem proteica de 1,8 até 2, vamos dizer assim, dependendo da modalidade que ele pratica. A gente tem que lembrar também, quem trabalha com esporte, saber que o cara que faz levantamento de peso, ele é diferente do cara que quer hipertrofia, que é diferente do cara que faz corrida rápida e corrida longa. Então a gente tem que olhar para esses caras, se for fazer uma avaliação de quanto eles vão ingerir de proteína, é uma coisa mais minuciosa. E cada modalidade tem uma demanda proteica diferente. Claro que dá para você fazer uma demanda média e adequar, mas você sabe que o cara que vai trabalhar força e hipertrofia, ele tem uma demanda maior. E pelo menos diferente de um cara que é maratonista, que tem uma demanda alta também. E aí, Léo, eu queria levantar uma coisa, para pegar esse gancho do que você falou, que é com relação à especificidade do tipo, da modalidade que aquela pessoa pratica. Então, veja, ainda que a pessoa pratique musculação, o que a gente tem, assim, 80% em consultório, são aquelas pessoas que praticam a musculação, mas que elas nada mais são do que desportistas. Não é porque ela está dentro de uma sala de musculação, que ela quer um resultado expressivo, que ela automaticamente se caracteriza como atleta. Eu dei um exemplo do Will aqui na live. O Will, ele treina há mais ou menos uns 3, 4 anos, assim, como um atleta. Não tem final de semana, não tem férias. O cara, ele vive disso. Então, obviamente, o Will, ele tem uma necessidade proteica, a gente tem que olhar para essa pessoa de maneira diferente do que eventualmente para um desportista qualquer. Até porque entra nesse conjunto de fatores que influenciam o tipo de suplemento, o tipo de proteína, se é necessário suplementar ou não, a intensidade do treino, né, Léo? Às vezes a pessoa acha que ela treina, mas ela não treina. Ela está fazendo uma atividade física, se ela está participando de algum tipo de treinamento físico, mas ela não está fazendo aquilo com uma excelência que diga-se digna de um aumento proteico acima do que a gente falou até agora. Né? E as pessoas hoje vê um consumo extremamente alto se for fazer na ponta do lápis. Sim. Sim, quando a gente pega, por exemplo, e aí eu acho interessante, comenta um pouco para mim, Léo, o quanto um exame de sangue na mão, dentro de uma consulta nutricional, ele consegue clarificar um pouco qual é o melhor caminho a ser tomado do ponto de vista proteico. Porque quando a gente olha para uma pessoa que faz o consumo excessivo de proteína, ainda que pelo recordatório, ainda que pela forma como ela conta para você ali dentro da consulta, você não perceba, a gente pode perceber isso dentro dos exames de sangue e o ajuste é feito por ali. Então, não é porque alguns estudos permitem que você atinja 4,4 por quilo de peso de proteína que a gente deve. Mas
E não outra, é tem que ver necessário, também às se a vezes. pessoa vai ter qualidade de vida com essa quantidade toda de proteína, né? Imagina comer isso tudo. Exatamente, Aí como fica a questão de digestibilidade. entra naquela turma agora que nova, que eu não estou entendendo muito bem, que a galera que só come carne, excluiu tudo da vida. Você chegou a ver isso já? Carnívoros? É uma Sim, turma que eu só nunca. come carne, não Eu come acho fruta, que verdura, legumes, cereais, nada, só carne, carne. o que me Eu chama acho que mais também está em atenção extremo nisso desequilíbrio. não é nem tanto a questão dela eventualmente estar provocando ali uma desbiose e tudo mais, é a privação. A pessoa não está se permitindo consumir alguns alimentos que ela gosta, né? Isso para mim que é o que Uhum. mais chama atenção, na verdade. A Léo, desbiose, agora eu acho que a desbiose, né, pegando o gancho da desbiose que você colocou, com excesso de proteína pode causar desbiose, que pode ser tanto intestino preso quanto intestino solto, isso cada um responde a uma maneira diferente com a desbiose, e com a desbiose ocorre uma má absorção intestinal, ou seja, com aumento de proteína você está querendo promover um ganho de massa muscular, mas no final das contas você está colocando em excesso a proteína, você está promovendo uma desbiose intestinal e a sua absorção, no geral, está sendo comprometida. Então, é importante sempre consultar um profissional capacitado, que é um nutricionista, né, puxando a sardinha para o nosso lado, que é importante consultar um nutricionista, que só esse profissional ele vai saber te orientar com qualidade, a fazer uma distribuição qualitativa também da dieta, né? Não só quantitativa. O que a gente tem que olhar é a qualidade da alimentação, além só da quantidade, né? De ficar 30 gramas disso, 40 gramas, mas quanto de prazer tem isso, quanto de variedade alimentar e nutricional tem essas escolhas. e sabe Então, uma coisa, Léo, que eu acho importante a gente pontuar, porque eu percebo que sempre que eu trago essa abordagem em consultório, falando dessa questão de você estar de bem com a sua alimentação, que você precisa ter prazer, muitas pessoas desassociam isso do rendimento. Acha que para ser atleta, para ter um sim, rendimento próximo de atleta, precisa ser aquela coisa sofrida, aquela coisa, sabe, aquele frango tem sem esse conceito gosto, mesmo. Tá? aquela batata Tá. sem tempero. E na verdade, é completamente diferente, assim. Quando a gente pega, inclusive, para ficar nesse exemplo que tem pautado muito, pelo menos nas pessoas que me procuram para aumento de massa muscular, o estilo de vida dos fisiculturistas americanos, se você pegar o plano alimentar deles, tem variedade de fruta, tem Tem, variedade de preparação. Os caras não tem fazem uma tudo. refeição se não for com a Sim. carne cortada no dia, não tem carne congelada, tudo um rangão, assim, é Eles coisa comem fina. muito bem, Come bem. eles têm um padrão alimentar bem distribuído, isso eu já observei também. E não cometem esse, é claro, cada um tem um padrão alimentar diferente. Então a gente não pode falar que eles cometem excessos, é que eles são orientados daquela forma. E aí a gente pensa, a gente está com mais 11 minutos para finalizar essa live, Rafa. A gente pode Perfeito. falar um pouquinho do desequilíbrio de proteínas, que seria aí a gente ficar sem a proteína suficiente na alimentação. Eu acho que não é um panorama, principalmente do público que está assistindo a gente, mas é legal a gente dar uma pincelada rápida nisso, para o pessoal saber que às vezes tem alguém que eles conhecem, alguém que está apresentando alguma coisa assim, e já pode orientar, procurar um profissional para ter um olhar, né, profissional mesmo e ser orientado a fazer o que tem que fazer. Então, assim, pensando num desfecho aí de deficiência para uma pessoa que não treina, não faz atividade física ou faz também e não ingere a quantidade suficiente de proteína, primária é a queda de imunidade, né? Então a gente tem que pensar que a imunidade ela tem uma relação também com a gestão proteica. Gestão de nutrientes é importante, dos micronutrientes, para fortalecer o sistema imune, mas as proteínas são essenciais para isso acontecer, porque as proteínas, como a gente falou lá no começo, elas são uma cadeia de aminoácidos, e a partir do momento que a gente come, a proteína ela é quebrada em aminoácidos, e cada aminoácido tem o seu destino final, que podem ser, a gente tem capacidade construtora de proteínas também, tá aí a actina e a miosina, que são duas proteínas musculares que a gente constrói, enfim, tem outros tipos de proteínas que a gente constrói, a partir dos aminoácidos dos alimentos que a gente come no geral. Então, a queda da imunidade
é um dos fatores de desfecho negativo para quem treina ou não treina, se está comendo pouca proteína. Então, elas são fundamentais para fortalecer o sistema imune. Outra função também, que quando ela está em baixa quantidade, né, está deficiente a proteína, pode acontecer para quem treina e não treina, é a queda de unhas, né, as unhas quebradiças, quebra, né, não queda, quebra de unhas, elas que esfarela fácil, cabelo que quebra, cabelo que cai muito, isso está relacionado ao consumo proteico. Tá? Também tem nutrientes. Se a pessoa está com o consumo proteico em dia, mas ela está com alguma outra deficiência, ela pode ter também a força das unhas e cabelos reduzida. Eu penso também, que eu vejo no consultório com frequência, são mulheres que não têm hábitos alimentares bem diversos, né, com uma qualidade diversa. Então fica muito alface com tomate, banana, e não varia muito disso. Fica ali no arroz, feijão com a carne. Eu vejo muita deficiência ali de nutrientes para a função de unhas e cabelos. E aí, a gente mudando a alimentação já melhora. E se não melhora, a gente consegue fazer uma suplementação através de nutrição. Mas isso é uma história para uma outra live. E voltando para os idosos e pacientes hospitalizados. A Ju falou de paciente hospitalizado aí, eu esqueci de comentar, mas eles têm uma característica próxima do idoso, dos idosos. É claro que os pacientes hospitalizados eles têm uma necessidade nutricional totalmente diferente, que eu acho muito legal. Eu trabalhei com o hospital há um tempo, eu acho que é fantástico essa parte. Então, o que a gente pode usar pessoas nesses estados, ou de ser idoso ou hospitalizado, eles têm uma tendência à perda proteica muito atenuada, né? Então, a sarcopenia de idosos ou a sarcopenia de doentes amados acontece. A sarcopenia é o processo de perda de massa muscular, através de patologia ou da idade. Então, com a ingestão baixa, você pode aumentar essa sarcopenia e ser mais rápida. E aí, no idoso, no hospitalizado, a chance de ligar a massa muscular é muito menor. Então, a gente tem que fazer o possível para amenizar essa perda, através, pelo menos, de uma ingestão proteica adequada. E aí, Rafa, eu queria que você colocasse aí para a gente o que, com treinamento, seria o diferencial aí para, né, se eu não consumo a quantidade proteica adequada, além dos que eu já falei, o que você coloca aí com treinamento se a proteína está em baixa? Eu acho que assim, até pegando um pouco esse gancho do idoso, se a gente tem a intenção de manter ao menos essa poupança de massa muscular que o idoso conquistou ao longo da vida, já que nesse período da melhor idade é mais difícil realmente estimular essa síntese proteica de uma maneira efetiva e eficaz, quando a gente trata de uma pessoa que está realizando um treinamento de força, quando ela não consegue atingir a meta proteica, provavelmente ela não terá a melhora que ela quer do ponto de vista estético corporal, mas principalmente se a gente pensar do ponto de vista de adaptação, o que acontece? A gente tem o nosso nível aqui de homeostase no nosso organismo. Quando a gente passa por um processo de treinamento, isso é uma agressão, isso é uma lesão. Então, naquele momento, de forma aguda, a nossa capacidade física, a nossa capacidade imunológica cai. Sim. A parte da nutrição e a parte do descanso, ela vem para recuperar e sobrepor aquele estágio inicial. Se por um acaso, entre esse primeiro estágio e essa fase de sobreposição do estágio inicial, isso não acontece da maneira correta, a nossa capacidade física cai e não sobe. Então, sim, por isso é importante a gente manter um consumo proteico adequado. E adequado, leia-se. Adequado não é alto, é adequado. Porque exagerar, a gente cai naquilo que a gente conversou anteriormente. Você pode atrapalhar o treinamento e a aquisição desse novo perfil corporal que você está almejando. Ou o idoso também, a qualidade de vida dele pode ser impactada pelo excesso proteico também, né? A gente tem que olhar para isso também. A Fernanda perguntou aqui qual seria a forma de emagrecer uma criança com 10 anos acima do peso. Fernanda, eu acho que isso é um assunto para o consultório. A gente pode falar que o que eu posso te dizer é prestar atenção, que eu acredito que essa criança esteja comendo algo
ou na rotina alimentar dela algo esteja acontecendo. Então, é mais uma questão de observar e ver o que pode estar acontecendo nisso. Mas uma dica específica eu não posso te dar. Isso seria para a gente marcar e passar no consultório mesmo e conversar mais específico. Então, uns 5 minutos aqui, então, para encerrar, nós vamos falar do fundamento da nutrição, que é o equilíbrio. A gente tem que estar em equilíbrio. Não adianta... Uma das leis de Escudeiro. Lei de Escudeiro. Nossa, então, isso é antes da nutrição. Lembra né? dela? Lembro, Lei de Escudeiro, cara. Isso foi acho que a primeira aula de nutrição na faculdade, eles falam da Lei de Escudeiro. Então, é a parte de equilíbrio. A gente tem que estar em equilíbrio. Se a gente tem em equilíbrio o consumo de macronutrientes e micronutrientes, não tem erro. Tá tudo certo, gente. A gente vai viver feliz, a gente vai viver saudável e vai poder ter uma diversidade alimentar mais tranquila, sem ficar com neura de como isso, não como aquilo. Os excessos é o que trazem pra gente o malefício de ficar insatisfeito com o corpo, né? De, engordei, emagreci muito. A gente tem que olhar para isso de uma forma, né, de atenção psicológica, mas também com equilíbrio alimentar. Então, dentro desse equilíbrio alimentar, vale ressaltar, e que é muito importante, que falta essa informação para muita gente, é que as proteínas também têm peso calórico. Ou seja, elas têm densidade. Elas, no final da história, elas engordam também, se consumidas em excesso, num padrão alimentar adequado. Tem muita proteína, vai ter excesso calórico. Se faz um superávit calórico, a pessoa tem um ganho de peso. Ok? Então, a gente tem que olhar que excesso proteico tem que ter cautela. Então, quem é que vai te dizer se está muito, se está pouco, qual é o equilíbrio com arroz, feijão, salada, frutas, proteína, suplemento ou não? É o nutricionista, a pessoa que estudou a faculdade, fez pós-graduação para ter informação específica para passar. O importante, em cima disso tudo, é individualizar. Se eu falar que existe uma fórmula mágica, acabou a nutrição, acabou tudo. A gente vai ficar rico vendendo a fórmula mágica, né? E ainda não existe, acredito que não vai existir isso, porque a biologia não é assim, né? A gente não consegue fazer 2 mais 2 igual a 4 na biologia em todas Para as responder a Ana aqui, que ela é uma nutricionista e ela é vegana. Então, sim. Beijo, Ana. Vamos salvar a live, sim. E eu queria pegando gancho nisso que você está falando, lembrar o seguinte, né, que é uma questão básica e que as pessoas muitas vezes não têm essa clareza. Quando a gente faz o cálculo para, eventualmente, o ganho de massa muscular, que está sempre relacionado com esse consumo de proteína, o que a gente precisa lembrar é que existe uma quantidade de calorias não proteicas para ajudar na assimilação e na manutenção dessa proteína que você está ingerindo, para que isso posteriormente torne-se uma adaptação e, por consequência, a hipertrofia, que é o que as pessoas querem. Exatamente, de maneira sustentável. Nada de forma aguda. Em nutrição, o que é feito de forma aguda normalmente não é boa coisa. Exato. Promessas que vão te trazer milagres em pouco tempo, fuja, né? O Eric, que é o nutricionista gordo, ele falou: para de seguir perfis que te prometem coisas que não existem. Para de seguir perfis que, quando você olha, te fazem mal. Procure seguir coisas que te fazem bem, que te tragam informações relevantes e coisas legais. Porque a internet está aí para isso, para divertir a gente, não para a gente ficar mal. Então, a nossa live de hoje... Fala, Rafa. Tempo, Léo. 50 segundos. 50 segundos? Se a gente pudesse fechar essa live do ponto de vista de um consenso, eu acho que esse comentário da Fernanda, que interagiu aqui com a gente ao longo da live, obrigado pela participação do mundo. Né? Obrigado mesmo, galera. Foi legal a participação de todos. Obrigado mesmo. Bastante canal entrou aí para assistir a gente, hein, Rafa? Exatamente. Muito legal. Eu acho que essa mensagem que ela passou é o principal. E, claro, procure sempre o seu nutricionista para você ter uma boa orientação, para chegar no seu objetivo de maneira mais tranquila e de forma precoce. Esse é o recado. Fuja do nutricionista que te enche o saco. Procura um nutricionista que ele vai ser seu parceiro. Que ele vai ser seu parceiro.